Oi, pessoal! Olha quem tá aqui, olha quem veio fazer o videozinho hoje, esse menininho lindo, esse menininho fofo. Apesar do meu canal Carol na Terceira Idade ser basicamente sobre bebê reborn, não é somente isso. Bebês reborns é o que está ali na superfície, mas embaixo desse nicho tem subtemas, tem ensinamentos, isso não é pretensão não? Não é pretensão não, porque são apenas vivências que a gente tem ao longo da vida e que depois que acumula, não custa nada passar para os outros. Não é o ensinamento no sentido de faça isso, faça aquilo. É somente o exemplo. Olha, eu fiz assim, eu reagi assim, de acordo com o que eu era e com as condições que eu tinha. A você compete reagir conforme as suas circunstâncias. Apenas eu servi de exemplo para dizer que a gente não pode ficar parado, porque a gente sabe que o parado acaba estagnando. E quando a gente estagna, não adianta reclamar, porque ninguém vai sair do seu lugar, do seu conforto, dos seus interesses para lhe ajudar. Vamos tirar esse romantismo, essa falsa ilusão de que somos solidários. Não somos solidários não, a não ser quando existe algum interesse por trás disso, e isso é mais do que natural. Ninguém vai fazer de graça, há que ter alguma coisa em troca. Então, melhor que a gente aprenda a se auto-administrar, que é para poder ir se fortalecendo e vivendo conforme as suas capacidades de decisões, certo? Porque muitas vezes a gente toma umas decisões para a nossa melhoria que pode parecer até egoísmo, pode parecer até uma doença, uma patologia, entende? Por exemplo, grosso modo, a gente vive em uma época que o consumo ele é muito estimulado. E palavra, a gente se sente bem em consumir alguma coisa. Então, será que isso é acumulação? Muitas vezes a gente pode se perguntar. Aí, cada um vai ter que ter autoestima suficiente para poder saber quando é acumulação, quando está adquirindo coisas que não têm propósito nenhum, não têm significado nenhum, não são válvulas impulsionadoras de pensamentos, atitudes, estados maiores do seu espírito, quando as coisas adquiridas não servem para nada, servem só para desabafar e fazer alguma coisa e comprar alguma coisa que vai ficar ali sem utilidade parada. Ou quando se está consumindo, mas esse objeto do consumo está lhe trazendo um bem, está lhe trazendo uma melhora, está lhe trazendo uma cura. Eu digo isso em relação aos meus bebês, porque conviver com eles, adquirir todos esses que eu adquiri ao longo dessa minha coleção, todos eles me fazem bem a minha vida, me servem de direcionamento, porque não é apenas um objeto que está ali para enfeite, não, é um objeto que eu interajo com eles a todo momento. Por isso que tem vários bebês com significados diferentes para mim, certo? Coisas bem particulares. Por exemplo, esse aqui que é gordinho, que tem essa carinha assim, olha, de choroso, esse bebê, ele significa o meu caos particular, certo? Eu tenho um outro bebê que significa o caos
no sentido geral, o caos que está presente na natureza, está presente na vida da gente, não adianta fugir porque a gente não pode escapar dele. Existem os momentos de calmaria, existem os momentos de caos total que a gente pensa que nem vai conseguir ultrapassá-los. E esse aqui é o caos meu de cada dia. Aquele caos que eu recorro a ele para dizer, menino, o que é que eu faço? Menino, como é que eu saio disso? Então ele funciona como um verdadeiro terapeuta. Apesar de que eu tenho um outro bebezinho que é o meu terapeuta, que eu nomeei, você é meu terapeuta. Mas esse aqui, naturalmente, pelo fato dele ser assim, todo gordinho, todo grandão, eu identifiquei. Isso tudo são identificações que vêm bem naturalmente. Eu identifiquei como o meu caos. Então, eu disse isso para ilustrar para vocês como esse canal se preocupa não simplesmente em mostrar bebês, mas em apresentar a vocês o meu estilo de estratégia de sobrevivência. Conviver com eles, tirar deles algum ensinamento e passar para vocês a minha experiência. Para que vocês também, ao longo da vida de vocês, quando se encontrarem em crise, no caos, vocês também, no momento oportuno, procurem ver como é que vocês podem sair daquilo, como é que a alma de vocês pede para se livrar daquilo, ou de aprender a lidar com aquilo, a domesticar o caos, tá entendendo? Então, se eu passei esses dias todos sem estar aqui com vocês, sem vídeo, é porque eu estava vivendo um caos. Mas esse caos não significa eu parar tudo, eu parar a vida, entendeu? Para sofrer 24 horas por dia, mas tão somente em procurar, tentar achar estratégias para que eu faça com que a vida continue circulando e que até que eu consiga lidar com aquilo, até que as minhas atitudes consigam produzir alguma mudança, se não no ambiente, mas pelo menos em mim, certo? Então a minha intenção aqui com esse Carol na terceira idade é justamente isso. Minha gente, o caminho que eu escolhi nessa fase da vida para pensar a existência é através dessa coleção de bebês e também de outras coleçõezinhas que eu tenho, digamos assim, mini coleções, subcoleções, porque as coleções que eu tenho, eu não decido assim do nada, vou colecionar isso, vou colecionar aquilo, nada, eu nem sei, eu não tenho ideia de que elas podem surgir. Agora mesmo eu posso estar gestando uma coleção sem saber dessa minha gravidez, tá entendendo? E de repente ela vai se fazendo, é como se fosse uma magia. Claro que o principal são os meus bebês reborn, mas nada impede que outras coleçõezinhas comecem a se aglutinarem em torno dessa coleção maior, tudo para que essa minha velhice, ela tenha um propósito, ela tenha um sentido. Para mim, não quero propósito, não tenho a pretensão de ser exemplo de propósito para a sociedade, não. A minha intenção é só eu conseguir levar, eu conseguir estar em paz comigo mesma, certo? Minha gente, então, ainda exemplificando, essa cadeira que eu tô sentada foi um presente que eu me dei quando eu me aposentei. Quando eu me aposentei, eu disse, eu mereço um presente. E por que a cadeira? Porque eu sempre gostei de ler. Ainda gosto de ler, a diferença é que hoje eu já não consigo memorizar nada. Mas eu queria alguma coisa, justamente um presente, que marcasse esse meu gosto da leitura. E aí eu vi essa cadeira de balanço, olha que gostosura. Eu digo, a minha aposentadoria agora, eu vou ficar entregue às minhas leituras que eu nunca pude usufruir. Sempre li pouco e corrido. E agora era o momento que eu iria aproveitar desse meu gosto. Eu teria tempo suficiente para isso.
Minha gente, comprei a cadeira. Adorei a cadeira. Essa cadeira é um símbolo para mim de todo aquele sonho que eu tinha, que era o que eu mais planejava com a aposentadoria, a tal leitura. Consegui? Não. Não, e já faz um bom tempo que eu me aposentei. Eu perdi até as contas, não sei nem dizer quanto tempo faz, mas já faz um certo tempo. Não consegui ler, porque eu comecei a me enredar em outras questões, em outros problemas, em outras obrigações que eu não esperava e que acabou indo embora esse meu sonho, esse meu plano de leitura. E vocês sabem como é, não é? A gente acaba priorizando outras coisas e se deixando de lado. Ah, não, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Pum, fechava o livro, babau. Depois eu continuo, babau. E nunca mais na vida eu soube o que era encerrar a leitura de um livro. Aí agora, por isso que eu tô aqui com vocês, para dizer para vocês o que aconteceu, que estratégia foi que eu fiz. Depois de tanto tempo, que é como eu tô dizendo para vocês, eu me esqueci, mas eu acho que já tem pelo menos uns 10 anos, se não tem 10, tem perto, que eu me aposentei. Não posso dizer categoricamente para vocês, mas tá por aí, entre 8 e 10 anos que eu me aposentei. Aí o que acontece? Reacendeu em mim a vontade da leitura, a vontade de me dedicar a um assunto novo que me causasse curiosidade e que eu pudesse colocar isso adiante, que não fosse morrer na primeira página de um livro. Aí o que eu fiz, minha gente? Eu me matriculei, voltei a estudar. Olha que maravilha! Eu fiquei tão feliz quando eu vi minha carteira de estudante que vocês não fazem ideia. Mas aonde está a diferença? A diferença está que em uma instituição, embora sendo online, você é obrigado a estudar e fazer as provas. Você é obrigado a ler pelo menos o texto complementar. É assistir a aula e ler, estudar o texto complementar. A bibliografia não é obrigatório que você leia, mas seria bom que a pessoa lesse pelo menos 1 ou 2 livros. Tem tudo ali, você basta clicar, não é preciso ter livro, você clica ali, você lê tudo online. Então eu digo, é isso que eu preciso. Vou dar conta? Claro que eu não vou dar conta. O tempo não vai cair assim gratuitamente na minha frente. Mas eu vou ter que forçar a barra de pelo menos assistir às aulas e fazer a leitura complementar. Aí sim eu vou estar em condição de fazer a prova no final de cada unidade. Certo? Cada unidade é composta por 4 aulas e no final da unidade a pessoa faz a prova. Aí o resultado foi isso. Saí abrindo assim o meu caminho, como diz a música, metendo o cotovelo, abrindo o caminho. Não sei se vai dar certo, mas vai ter que dar certo. Porque eu tentei o tempo todo da aposentadoria ler sem a obrigatoriedade e as coisas me sufocavam e eu acabava abandonando por causa dos compromissos que apareceram e que eu não pude sair deles. Eu poder até que eu podia, mas tudo tem um preço, né, minha gente? E às vezes você precisa passar por cima de outras coisas que eticamente você não consegue ultrapassar. Aí você vai, faz aquilo que você acha que é mais justo e acaba prejudicando a sua própria vida no sentido do seu tempo, né? Ou talvez isso aconteça para poder você procurar as outras estratégias que tem para poder você ultrapassar aquilo. E para mim, nesse sentido, foi assim que eu consegui. Me matriculando, agora prestando contas de matéria, prestando contas de prova e prestando atenção,
esqueci o tema, eu esqueci a palavra que eu quero dizer, prestando satisfação à minha própria consciência, de cumprir o mínimo que é exigido para você ser um estudante. Aí, onde que chega agora a história em relação à cadeira? Como eu estou dizendo para vocês, eu fiquei tão satisfeita com essa atitude de ter voltado a estudar, que eu disse, eu vou me dar um presente. E qual não foi o presente? Vocês são capazes de imaginar? Vocês são capazes de descobrir? Exatamente, eu comprei outra cadeira para mim, outra cadeira para simbolizar essa outra tentativa de voltar a ler, essa tentativa de insistir naquilo que é muito significativo para mim, e também uma homenagem à minha atitude de ter voltado a estudar, coisa que eu deixei, sabe quando? Quando eu fiz 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu disse, é o último curso que eu faço. Nessa época, os cursos eram presenciais, aí era que estava mais difícil, porque precisava se deslocar, porque precisava conviver, e conviver para mim nunca foi uma coisa fácil, uma coisa simples. Então, agora eu não preciso conviver com as pessoas, eu posso assistir online, no momento que eu tiver oportunidade. E cadê essa oportunidade? Vocês devem estar se perguntando. Aí entra, por isso que eu estou te dizendo que as coleções para mim, elas são todas encadeadas com a vida. Onde que está essa oportunidade? Minha gente, eu precisava também fazer academia. Claro, eu preciso, porque senão daqui a pouco o meu organismo vai estar com os músculos todo duro, certo? Arriscando uma parada cardíaca, eu preciso do exercício cardiorrespiratório. Aí eu estava naquele mesmo esquema da leitura. Ia um dia na academia, faltava 2. E outro dia na academia, faltava 3. Eu não fechava uma semana de academia, entendeu? Aí eu disse, olha só, vai ser na academia que eu vou assistir às aulas. E coincide, cada aula minha, eu disse para vocês que eu tenho 4 aulas. Cada aula tem 15 minutos. Aí coincide 1 hora de esteira. Então, é o que eu estou fazendo. E para não deixar de ir na academia e principalmente não deixar de fazer esteira, porque eu faço muito mais esteira do que musculação. O que é que eu fiz? Eu comecei a me inscrever nas corridas de rua. Uma coisa vai levando a outra, tá entendendo? E você vai sentindo que você tá rejuvenescendo, não fisicamente, mas emocionalmente, certo? Aí apareceu a novidade da corrida de rua, e aí eu trouxe para mostrar para vocês, olha, que eu já fiz 4 corridas, mas uma delas foi virtual, então eu ainda estou esperando receber a medalha. Olha, mas as 3 que eu já participei. E aí, através das corridas, eu sou obrigada a não faltar à academia. E aí, indo para a academia, eu aproveito o momento da esteira para poder assistir exatamente as minhas 4 aulas, porque cada aula leva 15 minutos. E isso feito todo dia, resulta em que é mais fácil o aprendizado, porque por tanta repetição que eu vou ouvindo, é uma técnica, e automaticamente aquilo vai entrando na minha cabeça e eu vou aprendendo. Depois é só fazer a leitura do texto complementar e a bibliografia fica para quando eu tiver tempo, se eu tiver tempo. Não dá para ser perfeito, não é? E aí eu volto para mostrar para vocês o que faltou. A cadeira que eu comprei para me presentear como renovação desse projeto de leitura, que agora eu sou obrigada a fazer, porque agora eu sou uma estudante, e também porque é o meu objetivo principal nesse estágio da velhice, em que você tem a oportunidade de se descobrir outra vez. É uma outra história, minha gente, é uma outra história, porque é como se eu estivesse totalmente fora do mundo. Eu estou agora mais no meu mundo do que no mundo social. Agora eu não preciso mais sair para conviver com as pessoas. Agora sou eu comigo mesma. Então, peraí que o gato tá afastando o tripé.
eu comigo mesma. Então, isso é um outro mundo, não resta dúvida. Aí eu vou mostrar pra vocês a cadeira que eu me dei de presente. Sai daí, rapaz, tá afastando o tripé. Olha que linda. Aí eu fiquei na dúvida, o que é que eu faço? Eu compro uma cadeira igual a outra para fazer par, ou eu compro uma cadeira diferente? Aí eu terminei decidindo que o melhor era uma diferente, já que, como eu estou dizendo para vocês, a velhice é uma outra chance, uma outra oportunidade e a última. Ou você agora aproveita mais, uma vez que está mais livre dos compromissos externos, ou então você não vai ter mais oportunidade. Só vai servir para você a reclamação, a frustração, enfim, essas coisas que a gente sabe que são muito antipáticas da gente sentir. E aí, minha gente, eu adorei. Eu adorei. Mas vai se comprometer com mais parcelas, vai se comprometer com dívidas? Vou sim, vou me comprometer. 12 prestações, vai entrar o 2026 e eu ainda vou estar pagando essa cadeira, mas não é uma cadeira qualquer, é a cadeira. É a renovação daquele projeto da aposentadoria que até hoje não foi realizado. E você, tem seus projetos realizados? É assim que eu encerro hoje. Não sigo além do que isso. Só posso ajudar você dando a minha experiência de vida. Não é assim que a gente se livra do caos. O caos vai continuar assim, porque ele faz parte da vida. Seja você uma pessoa que faz alguma coisa por si ou que deixa que os outros escolham seu destino. De uma forma ou de outra, você vai passar pelos momentos de caos, porque isso faz parte da natureza humana. Agora, é melhor quando você tenta administrar esse caos do que você deixar que as coisas aconteçam assim livremente, porque quando a gente deixa que as coisas caminhem esperando um milagre para que elas se modifiquem, com toda certeza elas não vão se modificar. É você que vai acabar se acomodando. E isso causa uma frustração muito grande. E eu acredito que frustração, mágoa, não é uma coisa que você queira nem para o seu momento presente e nem tão pouco para a sua velhice. Eu espero que essa reflexão tenha servido para você e deixo agora um forte abraço. Tchau, minha gente.